Olá, povo de Deus, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, 12 de junho de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, de 20 a 39, Mateus 5, de 17 a 19. O episódio de hoje, envolvendo o profeta Elias, é conhecido como sacrifício no Monte Carmelo. Depois de muito tempo fugindo da fúria do rei Acabe, Elias se apresenta para um embate decisivo. Uma vez mais, o povo estará colocado em situação de escolha, de decisão. Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: "Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui a ele." O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: "Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. E Elias manda pegarem 2 novilhos para o sacrifício. Os profetas de Baal teriam que invocar seu Deus para pôr fogo numa fogueira com o novilho. Depois, Elias faria o mesmo gesto. O Deus verdadeiro seria aquele que faria o fogo baixar na fogueira para a realização do sacrifício. Os 450 profetas fizeram de tudo o dia inteiro e não conseguiram nada. O profeta Elias então invocou Javé, que lhe fez o fogo incendiar tudo. Fogueira, novilho e tudo mais o que tinha sido preparado como altar do sacrifício. Diante disto, o povo se prostra e põe o rosto por terra em sinal de reverência e adoração ao Deus de Elias. Diante da provocação de Elias, o povo não respondeu uma palavra. Se o pensamento de Elias parece claro, escolhei entre Javé e Baal, em vez de adorar ao mesmo tempo um e outro, a expressão que emprega não o é tanto e tem sido traduzido de diversas maneiras. Até quando claudicareis das 2 pernas, até quando claudicareis dos 2 pés, até quando saltitareis hesitando na encruzilhada dos caminhos. No versículo 26 aparece claro que Elias se refere a uma dança ritual fenícia em honra da divindade. O povo pensa que sempre será útil garantir apoio de 2 divindades, Baal e Javé. Elias zomba de semelhante pretensão com um jogo de palavras. O povo não responde porque a alternativa não admite resposta ou porque tem medo de se decidir. Mas, na verdade, não se trata apenas de decidir qual deles, Baal ou Javé, é o Senhor da montanha ou é o mais poderoso. Mas, em sentido absoluto, qual é Deus? A palavra de Elias, sua oração e a aclamação ao povo não deixam dúvida alguma. É a fé monoteísta que está em jogo nesta competição. Como sabemos, na Bíblia, as denúncias dos profetas contra a idolatria são unidas à condenação da injustiça social. Hoje, a credibilidade de uma religião depende do fato de ela ser útil à humanidade e à vida. Esse será o critério para o nosso diálogo com os nossos irmãos de outras crenças. Elias não suportou Baal, não só porque era uma divindade que competia com Javé, mas era um Deus que legitimava os desmandos do rei Acabe e as injustiças de sua esposa Jezabel.
Mateus 5, 17 e 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Temos a continuidade do Sermão da Montanha. Aproveitemos uma vez mais das reflexões do teólogo alemão Joaquim Jeremias, para mergulharmos neste sermão tão significativo para a nossa caminhada de fé, de comunidade de discípulos e missionários de Jesus. Diz ele: nos primeiros tempos do cristianismo, a pregação era feita sob dupla forma: a proclamação e o ensino, o querigma e a didaqué. A proclamação do querigma é a pregação missionária aos judeus e aos pagãos, que tanto vimos quando refletimos sobre os Atos dos Apóstolos. Do querigma devemos distinguir a didaqué, que é o ensino, a pregação à comunidade. Se o querigma se destina aos de fora, a didaqué é para os de dentro. Tomemos dois exemplos, um de querigma e outro de didaqué. O mais antigo resumo de querigma encontra-se em 1 Coríntios 15, de 3 a 5. Jesus morreu pelos nossos pecados conforme as Escrituras e foi sepultado. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e ele apareceu a Cefas e depois aos 12. E didaqué encontramos em Atos 2:42, que descreve como se celebrava o culto divino no cristianismo primitivo. Era compreendido de 4 partes. Primeira, começava com o ensinamento dos apóstolos, didaqué. A seguir havia a koinonia, que provavelmente significava uma refeição em comum. Terceiro, depois vinha a fração do pão, a Eucaristia. Quarto, e para terminar, as orações. A didaqué, o ensino e a instrução situam-se, pois, no início da celebração. É bom levarmos em conta que a didaqué compreende o conteúdo do querigma, aquilo que deve ser ensinado à comunidade. E isto, por sua vez, comporta também a instrução moral, ou seja, as instruções sobre o comportamento cristão. Como conteúdo da didaqué, também tínhamos a doutrina dos sacramentos e a do fim dos tempos, e a argumentação pelas Escrituras e a vida de Jesus. Não nos esqueçamos, querigma para os de fora, didaqué para os de dentro. Funcionava como um catecismo. Se o Sermão da Montanha é um catecismo para uso dos aspirantes ao batismo ou dos neófitos, é necessário que alguma coisa o tenha precedido. O que precedeu foi a proclamação do Evangelho, o que precedeu foi a atração vitoriosa da Boa Nova, foi a conversão. Agora sim podemos ler o Sermão da Montanha inteirinho dos capítulos 5 a 7 de Mateus, sabendo que a radicalidade do sermão está no fato de que se dirige aos de dentro, de quem é cobrado mais. Não é para provocar conversão, mas para instruir convertidos. Depois disso, ficamos com uma pergunta existencial, tal como: mas quem consegue praticar tudo isso? Nós, criaturas tão miseráveis,
sempre inconstantes, oscilando de um lado para o outro? Os discípulos fizeram essa pergunta e Jesus não fugiu do problema e respondeu: não pode ficar escondido uma cidade situada sobre a montanha. Aqui não se trata de uma cidade qualquer, mas da cidade escatológica de Deus. Sua luz se espalha sobre o mundo, vós pertenceis a ela. Nesta cidade escatológica não há necessidade de se esgotar em violentos esforços. Sua luz brilha por si mesma. Releia o trecho do Sermão da Montanha que temos hoje como leitura do Evangelho e responda: quem é o menor e quem é considerado grande no reino dos céus? Um beijo no seu coração.